Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 20 de agosto de 2024. Hoje falaremos sobre temas para lá de polêmicos. O primeiro deles, não necessariamente tão polêmico assim, sobre as tempestades que estão afetando a região de Kanto, no Japão. Pois é, são muitas tempestades acontecendo nesse momento. Também falaremos sobre o terremoto que aconteceu na região de Hokkaido, também sobre o dono de uma empreiteira em Kanagawa e também que atuava em todo o território praticamente nacional, que foi preso depois de recrutar ilegalmente mais de 18 mil trabalhadores estrangeiros. A gente vai falar para vocês detalhes, inclusive o nome do suspeito que está sendo aí investigado neste momento. Também falaremos sobre uma fraude relativamente nova de promessas de ganhos de capital, né? São aquelas famosas promessas de investimentos que, no final das contas, não possuem fundo de verdade. Então, a gente vai trazer para vocês mais detalhes, inclusive também um acidente muito triste que aconteceu no Japão. Então, já sabe, para ficar antenado sobre as principais novidades que acontecem no país, clica no botãozinho do like aqui embaixo e se inscreve no canal para fortalecer o nosso trabalho. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. A gente posta vídeo praticamente todos os dias. Então, vamos lá. Primeira informação com relação às fortes chuvas que estão acontecendo em grande extensão no Japão. A gente teve as fortes chuvas provocadas principalmente em função do tufão número 9, então já passou o 5, o 6, o 7, agora a gente já está no 9, que afetou principalmente a região de Okinawa, mas aqui a gente tem informações sobre queda de energia na região de Tóquio, trovoadas e também queda de energia, chuva torrencial acontecendo na região, algo que, vou até pausar o vídeo, não é tão comum assim. O Japão não é igual ao Brasil, que tem muitos trovões, é muito comum esse tipo de fenômeno meteorológico, não é tão comum assim, e é uma situação bastante preocupante. E uma das coisas importantes ressaltar aqui também, tem muita gente que acompanha o nosso noticiário e infelizmente acaba interpretando as informações de forma incorreta, né? A gente passa informação sobre Kanto, a pessoa que mora no norte do Japão acha que está acontecendo lá o que está acontecendo em Tóquio, ou tem gente que interpreta que o que está acontecendo em Tóquio está acontecendo em Shizuoka. Então cuidado, presta mais atenção aonde a gente está passando as informações, porque essas imagens elas são gravadas pelos principais veículos de comunicação no Japão. Então é realmente lamentável que a gente tenha que ficar reforçando esse tipo de ponto, mas tem gente que acha que ainda essas situações bastante difíceis, inclusive, estão acontecendo, né? Infelizmente, uma hora ou outra acaba acontecendo aonde você mora ou nas suas proximidades. Então, alertas desse clima intermitente, tá muito quente, abafado, mas ao mesmo tempo chuvoso. Temporada de chuvas já passou, pelo menos da forma mais torrencial, porém a gente ainda tem alguns resquícios disso. E vamos falar aqui, antes de passar a próxima mensagem, sobre esse terremoto que aconteceu em Hokkaido, especificamente a 90 quilômetros da costa, mas ao nordeste de Hokkaido, com magnitude 4.9, uma situação complicada. Os terremotos têm afetado mais duramente o Japão nessa época do ano, mas novamente não está relacionado ao Nankai Trough. A gente está falando aqui de outra placa tectônica, portanto não há nenhum alerta que se acende em função disso. Agora a gente vai passar um recado rápido sobre passagens aéreas antes de falar sobre esse Chacho de empreiteira que foi preso. Então, você que está procurando oportunidades de passagens aéreas do Japão para o Brasil ou do Brasil para o Japão, procure a Agisai Travel, a melhor agência do mercado. Quem diz isso são os clientes, a única agência 4.9 estrelas no Google. Pode comparar com todas essas agências do Japão, por exemplo, e comparar os comentários também que são feitos pela comunidade, realmente é imbatível. Um serviço que para de pé, que não te deixa na mão, principalmente nas situações mais difíceis. Então, para entrar em contato é muito simples, manda mensagem no WhatsApp, DDD 11 930 30 0101, a melhor agência do mercado, também tem os melhores preços. Lembrando que as campanhas promocionais para quem sai do Brasil começam a partir de outubro. Portanto, setembro e o finalzinho de agosto, infelizmente,
preço tá bem alto e não tem o que fazer, né? Lembrando também que passagens da Emirates, né, para quem sai do Brasil, não possuem o mesmo preço de quem sai do Japão. Infelizmente, Emirates, para quem sai do Brasil, é caro pra chuchu. Então, programem-se e não criem expectativas erradas com relação ao preço das passagens. E vamos lá, agora a gente precisa falar sobre esse assunto. É um assunto sério, inclusive, que expõe dentro de um mercado muito grande no Japão, inclusive vocês, a grande maioria faz parte, e eu também, sobre contratação de mão de obra estrangeira para trabalhar em empreiteiras no Japão, seja em construção civil, seja em fábricas, em componentes eletrônicos, alimentos ou outros tipos de atividade, montadoras de uma forma geral. E a gente teve um caso, um grande escândalo que aconteceu em Yokohama. Na tradução aqui aparece gerente, mas na verdade ele é o Shacho, o responsável de uma empreiteira, o Yoshikoshi Sakurai, de 39 anos, que dirige a empresa de recrutamento no distrito de Tsurumi, na cidade de Yokohama. Ele foi preso e é acusado de ter recrutado mais de 18 mil trabalhadores estrangeiros ilegalmente para a construção civil de todo o país. Dentre os crimes que ele cometeu, envolve a contratação de vietnamitas, por exemplo, com situação irregular de visto para trabalhar na construção civil. Muitos trabalhadores estavam há meses ilegais, então dá para entender o porquê que muitas pessoas, por exemplo, vietnamitas, né, os estrangeiros de uma forma geral, exceto os brasileiros que têm um visto específico, né, para poder trabalhar, eles permaneciam no Japão mesmo após o vencimento do visto e ainda assim estavam recebendo por isso. Então, esse é o maior escândalo da história da mão de obra estrangeira no Japão. A gente está falando de 18 mil pessoas, é muita gente, embora a comunidade estrangeira no Japão seja grande, né, mas se a gente for regionalizar e falar de Yokohama ou dos arredores, mesmo indo para Shizuoka-ken, é muita gente impactada. Então, realmente tem que tomar cuidado, a gente não fica aqui passando pano em nenhuma empresa, independentemente se faz contratação de mão de obra estrangeira ou não, mas que trabalha de forma ilegal. Pessoal, trabalhar de forma ilegal é um crime. A gente vai falar isso, né, inclusive no próximo conteúdo aqui, logo na sequência, sobre fraude de investimentos, para vocês tomarem cuidado também. Então já vamos transicionando aqui. Então, como vocês sabem, né, a gente fecha essa notícia, a gente ainda vai abordar esse assunto depois, mas lamentável. E o dono da empreiteira é japonês. Então, antes que a gente pense que é um estrangeiro, né, um chinês ou de outra nacionalidade, ou até mesmo brasileiro, não é, ele é japonês, dirigia uma empresa e realmente estava atuando de forma ilegal. Para quem mora no Japão, sabe o quão sério são as licenças, o quão sério é você estar em dia com relação à questão de imigração e também com a documentação dos seus funcionários. Então, vamos lá. Agora, essa notícia é realmente preocupante, porque eu vejo, inclusive, dentro da comunidade brasileira no Japão, algo do tipo acontecendo e as pessoas não estão dando muita atenção para isso. Então a gente teve 2 suspeitos na lista de procurados aí depois de uma grande fraude de investimentos em redes sociais. Eles se entregaram depois de mais de 90 pessoas lesadas e terem aí reportado, inclusive, a atividade dos suspeitos. 2 japoneses, um de 30 e outro de 29 anos, líderes de um grupo dessa pirâmide de investimentos que prometia ganhos significativos para valores investidos relativamente baixos, né? Então, havia uma promessa, obviamente, de retorno de investimentos, de aprender a investir, mas esses supostos profissionais, eles trabalhavam sem habilitação própria de investimentos. Era uma verdadeira fraude que não estava sendo verificada também pelos seus clientes, né? Então, no Japão é muito sério, tem muita gente que se comporta, por exemplo, como assessor de investimentos, isso que aquilo, mas infelizmente essas pessoas, às vezes nem de má fé, sequer possuem as licenças para poderem atuar dentro desse mercado. O mercado de investimentos no Japão é bastante fechado. Se você quiser realmente atuar como um agente de investimentos, você precisa estar vinculado a uma corretora de investimentos ou a um banco. Portanto, se você não tiver as licenças
licenças e você não tiver um vínculo a uma instituição de credibilidade, provavelmente vai se tratar aí de fraude, né? Tem muita gente aí que se autoproclama milionário nas redes sociais, dentro mesmo da comunidade brasileira, a gente vê alguns casos, sendo que isso é uma opinião importante aqui que a gente tem, e é uma opinião que também está refletido na opinião pública do Japão, se fosse tão fácil assim ganhar dinheiro, né, multiplicar o dinheiro das pessoas, por que essa pessoa não multiplica o próprio dinheiro e fica bilionária, né? A verdade é que essas pessoas ficam coletando dinheiro de pessoas inocentes e, infelizmente, muitos desses recursos não são mais encontrados, são totalmente perdidos ou, em parte, são corrompidos, né? Ou simplesmente, como nesse caso, são saqueados. Então, tomem cuidado com milagres de investimento, porque, como dito para vocês, se fosse tão fácil assim multiplicar o dinheiro, as pessoas não precisariam, esses fraudadores não precisariam pegar o dinheiro do trabalhador, não precisariam pegar esse dinheiro escasso ou ficar vendendo treinamento para pessoas, sendo que a pessoa já poderia ter enriquecido, atingido todos os seus objetivos materiais em um tempo, né, muito curto. Então, infelizmente, toma cuidado, e no Japão tem gente trabalhando com isso sem habilitação e, obviamente, se for alvo de algum tipo de denúncia, pode sim ir para a cadeia, né? Porque é crime trabalhar sem licença. O funcionamento de qualquer negócio, de qualquer empresa no Japão, requer a constituição de uma empresa e também a obrigação de ter as licenças em dia com relação àquilo que você está fazendo, a atividade, e também o pagamento de impostos. Então, portanto, cuidado, porque onde as coisas parecem muito fáceis, elas também são extremamente arriscadas. Então, fica aqui a dica, fraude de investimentos é algo que a gente dificilmente comenta aqui no canal, mas está na hora da gente acabar mencionando sobre isso, até porque tem muita gente perdendo dinheiro com isso e a gente teve essa fraude aí de mais de 90 pessoas, alguns milhões de ienes que foram, infelizmente, raptados aí e nunca mais serão vistos dos clientes. Então, agora a gente vai falar mais detalhes sobre uma colisão frontal de um carro de pequeno porte com um ônibus. Inclusive, esse carro de pequeno porte dirigia na contramão. A mãe e 2 filhos estavam no interior do veículo. As crianças, infelizmente, não estavam com a cadeirinha. E após a colisão frontal com o ônibus, inclusive esse carro de pequeno porte acabou indo para a calçada, ficou bastante retorcido, né? Como vocês podem ver através da imagem inicial, né? A gente pode ver aqui também. Apesar dos danos não parecerem tão grandes, as 2 crianças que estavam no interior do veículo morreram. Então, aqui é um alerta muito importante para os pais, né? Principalmente com relação às crianças sem a cadeira de segurança, né? Era um acidente que poderia ter sido evitado, obviamente, mas é uma morte principalmente evitável. Essas crianças perderam a vida por conta da negligência no caso da mãe, né? A mãe estava no banco da frente, foi onde sofreu o maior impacto e, acredite se quiser, ela não faleceu. Então, realmente é uma situação complicada e mostra claramente que, infelizmente, ainda tem gente que acaba desafiando a física, né? E, obviamente, isso acaba sendo muito triste, principalmente porque 2 crianças que não tinham controle da sua própria vontade, principalmente com relação à escolha de estar ou não numa cadeirinha de segurança, acabaram falecendo, né? Então, é uma notícia muito triste. A gente também tem que passar uma outra notícia muito triste, que a gente fala de uma criança que morreu afogada em um rio em Shiga, né? A gente recebeu várias mensagens nas redes sociais aqui, inclusive no YouTube, perguntando, né, dessa criança, o que aconteceu, né? Até porque há vídeos atrás a gente tinha falado, a gente estava até comemorando que não tinham brasileiros acusados de roubo, não tinham brasileiros presos no Japão por crimes hediondos e também não tinham pessoas que estavam morrendo afogadas em rios e lagos no Japão. Pois é, foi só levantar a bandeira que no mesmo dia praticamente a gente teve a notícia de que uma criança de nacionalidade estrangeira, muitos estão afirmando que ela é brasileira, mas infelizmente eu não encontrei essa confirmação através dos veículos legais de informação, até porque os dados de menores são protegidos e a gente não pode se basear em informação de Facebook. Então, infelizmente, a gente não consegue divulgar a nacionalidade, mas o nome, Noah Okuyama Suzuki, estrangeiro que morava em Higashiome,
na região de Shiga. Ele tinha ido para o rio com os pais e irmão mais novo, enquanto brincavam perto de uma represa. Ele e a sua irmã, que caíram na água. A corrente arrastou Noah por uma área de 2 metros de profundidade. Pois é, a gente sempre fala aqui, e a gente não quer dar nenhum tipo de discurso moralista, porque quem sou eu para passar moralidade para alguém aqui ou ficar, né, realmente pregando de como se fosse o dono da verdade. Mas a verdade é que todos os anos morrem dezenas de pessoas afogadas no Japão por conta de negligência, principalmente crianças. Então, toma cuidado o que as crianças estavam fazendo na beira do rio, o que essas crianças estavam fazendo perto de um rio onde tem correnteza. Né? Um menino de 12 anos morreu, mas a ida para o rio, né, no caso o rio Echi, em Higashiome, poderia ter sido evitada. Não tinha outro lugar para ir. Realmente é revoltante. Então fica aqui a nossa indignação. Os pais aí que têm os pais que têm filhos pequenos, né, toma cuidado com esse tipo de coisa. Evita esse tipo de passeio. Mesmo que o calor esteja intenso, é melhor ficar em casa, debaixo do ar-condicionado ou com o ventilador ligado, do que eventualmente correr esse tipo de risco, né? E mais uma notícia bastante complicada. A gente teve lá mais informações com relação à gangue que acabou simplesmente batendo num indivíduo na região de Osaka. Vários homens e mulheres atingiram um homem, inclusive foram até presos por isso, né? Então, detalhes: o homem está gravemente ferido e está hospitalizado. A gente não tem ainda as informações sobre as causas do acidente, mas acredita-se que seja algo randômico. Qualquer um que estivesse ali naquele momento, sentado no banco da praça, poderia ter sido gravemente ferido por esses delinquentes, né? Então, uma situação complicada. A gente passa aqui mais uma atualização para vocês desse crime que, obviamente, é bastante preocupante e não é comum que aconteça no Japão, né? E lembre-se, baterias de lítio falsas estão aumentando a quantidade de incêndios, né? Então, toma cuidado na hora de comprar bateria de lítio. Bateria já é um assunto delicado, e se você compra uma bateria de lítio que é falsa, né, isso pode aumentar ainda mais as chances de explosão e colocar a vida sua e dos seus entes queridos em risco, né? E lembre-se, vocês que estão buscando oportunidades de emprego no Japão, 5 empresas sérias e também com empreiteiras que realmente trabalham dentro da lei. Então mande mensagem no WhatsApp, DDD 11 930 0101, melhor agência do mercado, oferece também oportunidade de emprego no Japão, inclusive com custo zero. Há 4 anos, assino embaixo, sempre passo as principais informações aqui para vocês. É a verdade, que é o nosso compromisso sempre, e o principal, compromisso com a honestidade, né? Então, atuando de forma honesta, atuando de forma transparente e atuando de forma legal, mesmo que nós não sejamos a maior agência do mercado, pelo menos aqueles que são clientes recebem o melhor tratamento possível, beleza? Então, pessoal, até o vídeo de amanhã, todos os dias e de novo aqui no canal, se possível, tudo sobre Japão.